Receba a paz do Senhor. Fica a tua cabeça comigo. Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e Pai eterno, Senhor, eu quero te louvar mais uma vez por estar em cima desse altar. Quero te agradecer, meu Deus, por ser boca de Deus nesta noite. Meu Deus, eu sei que a responsabilidade é muito grande de entregar aquilo que o Senhor confiou em meu espírito. E eu peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor alcance a todos que estão aqui, meu Deus. Que esta palavra vai mais no profundo íntimo dos corações que aqui se encontram. Meu Deus, usa a minha vida uma vez mais de misericórdia, meu Deus. Usa a minha vida, meu Deus, meu Pai, para abençoar esse povo. Porque nós sabemos que tudo quanto sai de dentro, meu Deus, desta palavra, tudo, meu Deus, que é extraído de dentro desta palavra, que é a sua palavra, meu Deus, é bênção para as nossas vidas. E eu estou aqui na condição, meu Deus, de profeta, para ser instrumento para esta igreja, meu Deus. E eu te peço, meu Deus, usa a minha vida uma vez mais. Me cobre com teu sangue. Meu Deus, tudo aquilo que se levantou, todo impedimento, meu Deus, toda barreira, toda incredulidade que caia por terra nesta hora. Este é o pedido que eu faço ao Senhor, meu Deus. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. E assim já te louvo e te agradeço, amém. Queridos, eu peço por gentileza que você abra a tua Bíblia comigo. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós iremos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 4. E é aqui que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Que esta palavra tem me acompanhado, e por que não dizer tem me perseguido por esses dias, e aprove ao Senhor trazê-la nesta noite. Ezequiel 37, versículo de número 4. Tem alguém procurando ainda? Eu vou esperar. Aleluia. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Odimar, que me estendeu o convite. Louvar a Deus pela vida do pastor Aldo, todos que estão nessa retaguarda. E eu não vou cansar em dizer que não é fácil estar aqui. Todas as vezes que nós vamos pregar parece que vai piorando. É a dependência, né? E que assim continue, né? Ezequiel 37, versículo 4, todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Está escrito assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meus irmãos, este capítulo 37, e a partir do seu versículo 1 de Ezequiel, o próprio Ezequiel, ele vem nos relatar que a mão do Senhor veio sobre ele, e agora a mão do Senhor leva ele em espírito no meio de um vale que estava cheio de ossos. E quando a mão do Senhor leva Ezequiel no meio deste vale que estava cheio de ossos, a mão do Senhor vai fazer com que Ezequiel ande agora ao redor desses ossos. E quando Ezequiel está andando ao redor dos ossos, Ezequiel, ele está relatando no texto que, e agora ele vai observar que neste vale havia uma grande quantidade de ossos. E Ezequiel também observa que havia uma grande quantidade de ossos e que esses ossos estavam sequíssimos. Bem sabemos que agora esta visão que o Senhor dá a Ezequiel, o Senhor estava se tratando de Israel. Esta visão de ossos secos que o Senhor agora leva Ezequiel na face do vale para ver, estava se tratando do povo de Israel, que neste tempo estava vivendo na prática do pecado, que neste tempo estava vivendo na prática da idolatria, adorando a outros deuses. Então o Senhor agora levanta Ezequiel, para que Ezequiel venha profetizar a este povo, para que Ezequiel venha exortar a este povo, para que eles venham se arrepender dos teus pecados. E mesmo Ezequiel entregando para este povo a mensagem que vem do coração de Deus, este povo não vai se arrepender. Então a história vai nos dizer que o Senhor vai permitir que Nabucodonosor, juntamente com o seu grande exército, agora leve a maioria dos judeus deportados para a Babilônia. E ali em Babilônia eles vão ficar exilados.
eles vão ficar cativos, trabalhando como escravo. E eles ficam em um período de 70 anos, trabalhando como escravos. E dentro deste cenário de escravidão, o próprio povo de Ezequiel está dizendo no versículo de número 11, que os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Então o Senhor leva Ezequiel no meio deste vale de ossos secos, para mostrar a situação que se encontrava Israel. Mas também o Senhor leva Ezequiel no meio desse cenário de ossos secos, para instruir da direção, para que Ezequiel viesse a fazer no meio deste vale de ossos secos. E quando eu estou lendo o texto durante a semana na minha casa, o Senhor, uma vez mais, pela tua infinita misericórdia, Ele começa a ministrar ao meu espírito, a começar pelo versículo de número 1. Porque observe comigo que no versículo de número 1, o próprio Ezequiel está dizendo que a mão do Senhor leva Ezequiel no centro, leva Ezequiel no meio do vale de ossos secos. E eu já posso aqui compreender que quando o Senhor coloca Ezequiel no meio do vale de ossos secos, era o Senhor demonstrando para Ezequiel que Ezequiel continuava sendo protagonista, que Ezequiel continuava sendo responsável para que aquele povo viesse a ouvir a voz do Senhor. Era o Senhor dizendo para Ezequiel que a voz do Senhor precisava continuar ecoando na vida de Ezequiel, para que aquele povo de Israel pudesse ouvir a voz do Senhor. O Senhor leva Ezequiel no centro do vale de ossos secos. E se Ezequiel está no centro, isso significa que Ezequiel está cercado de ossos. Isso significa que não tem para onde Ezequiel fugir. É que era necessário o Senhor colocar Ezequiel nos ossos, para que Ezequiel viesse a contemplar o propósito que o Senhor tinha colocado Ezequiel. Terceira coisa que o Senhor faz me compreender dentro do texto, que agora o Senhor faz Ezequiel andar ao redor dos ossos. Ezequiel vai perceber que os ossos estão sequíssimos. Isso significa, ossos aqui fala que o povo de Israel estava morto espiritualmente, e sequíssimos aqui fala que eles não estavam somente mortos espiritualmente, mas que eles estavam muito tempo mortos espiritualmente. E o Senhor começar a ministrar no meu espírito que existem pessoas vivendo situação semelhante a Ezequiel, e eu digo no sentido figurado da palavra, porque eu estou pregando para alguém nesta noite aqui, que a mão do Senhor permitiu você estar em um vale de ossos secos, e nesta noite para alguém, este vale que você se encontra, esses ossos secos representam o teu filho. Eu estou profetizando, eu estou pregando nesta noite para alguém, que o Senhor permitiu você estar no meio de um vale de ossos secos, e estes ossos secos que você se encontra no meio do vale, representa a tua filha. Eu também estou pregando para alguém nesta noite, que este vale de ossos secos representa o teu casamento. Eu estou pregando nesta noite para alguém, que este vale de ossos secos representa talvez o teu pai, ou representa a tua mãe. Eu estou pregando nesta noite para alguém que está no meio de um vale, a qual a mão do Senhor permitiu você estar no vale, e este vale de ossos secos representa alguém da tua parentela, representa alguém que você tem um grande apreço. E o Senhor está já dizendo nesta noite que assim como Ele levar Ezequiel no meio do vale, Ele também te colocou no centro, Ele também te colocou no meio deste cenário, e Ele está dizendo que o responsável para esses ossos secos ter vida depende de você. É você que é o responsável, é você que é o protagonista. E nós sabemos muito bem que quando nós estamos no meio de um cenário de vale de ossos secos, nós nos encontramos com Ezequiel, porque nós olhamos e se deparamos para o problema, nós estamos vendo o osso seco, e muitas das vezes nós nos desesperando. E o que nós vamos fazer por fato de nós sermos seres humanos? Nós queremos fugir para a esquerda, missionária Márcia, missionária Fátima, e muitas das vezes nós queremos fugir para a direita. E quando nós tentamos buscar refúgio na esquerda, e quando nós tentamos buscar refúgio na direita, chega lá, tem osso seco. E o que nós fazemos? Nós nos desesperamos e nós queremos fugir para trás. Mas quando nós vamos fugir para trás, chega lá, também tem osso seco. Sabe por quê? É porque o Senhor está dizendo nessa noite que quando Ele te leva no meio do vale de ossos secos, não tem para onde você fugir. Você precisa entender que no meio desse cenário de dor é o propósito que o Senhor tem te inserido. Você precisa entender que no meio desse cenário de sofrimento é o propósito que o próprio Deus, que a própria mão do Senhor tem te inserido. Mas Ele está dizendo nesta noite que Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe quem é você, porque muitas das vezes nós estamos
estamos no meio de um cenário de ódio seco, nós fazemos um 360 na nossa vida e nós queremos fugir, nós se sentimos frustrados, e o Senhor está dizendo que Ele sabe que entrou alguém nesta noite cansado, Ele sabe que entrou alguém nesta noite fadigado por conta dos problemas, por conta da circunstância, por conta de tudo aquilo que você tem passado. Mas a primeira resposta está no versículo de número 3, que o Senhor traz para a nossa vida, porque o versículo de número 3, o Senhor está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? Não, o Senhor dizendo nessa noite, no meio desse cenário, que a minha mão permitiu você estar. Será que você acredita? O Senhor está dizendo nessa noite, no meio desse cenário, que a minha mão permitiu você estar. Será que você ainda acredita? O Senhor está dizendo para você nesta noite, Ezequiel, será que você ainda acredita nessa mão? O Senhor está dizendo nessa noite para você, Ezequiel, no meio desse cenário, ao qual você tem dado um giro de 360 e só vem pancada, só vem choro, só vem dor, só vem desespero. O Senhor está dizendo, já foi falado nessa noite, através da vinda do Michel, através de fé. O Senhor está dizendo nessa noite, será que você ainda acredita? Será que ainda você tem fé? Será que você pode ainda exercer a sua fé no meio desse cenário de osso seco, Ezequiel? Eu estou pregando para alguém que está no meio do cenário de ossos secos. Eu estou pregando para alguém que o próprio Deus te inseriu no meio deste vale, no meio deste processo. Eu estou pregando para alguém nesta noite que tem passado anos e não tem vendo nada acontecer. E alguém que está dizendo, pregador, faz anos que o meu filho se encontra nessa situação. E o Senhor está dizendo, será que você ainda acredita? Eu estou pregando para alguém nesta noite que está dizendo, faz anos que a minha casa está essa bagunça. O Senhor está dizendo que a mão dele tem permitido, e esta mão que tudo faz. Será que você ainda acredita? O Senhor está dizendo para alguém que tem olhado para o cenário e está dizendo, pregador, o meu casamento só está se afundando. Parece que quanto mais eu busco, mais piora. Mas o Senhor está dizendo para alguém nesta noite, será que ainda você acredita, Ezequiel? Você acredita? Será que você ainda acredita que o Senhor pode fazer? Será que ainda você acredita que o Senhor pode realizar? Eu estou pregando nesta noite para alguém que entrou aqui frustrado. Eu estou pregando para alguém nesta noite, e eu sei que Ele usa nesta casa. O Senhor está dizendo, será que você ainda tem fé que Ele pode fazer? Quando o Senhor entregou essa mensagem para mim, pastoral, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. Eu estava dentro do banheiro da minha casa, missionário Fátima, fazendo um giro de 360 na minha vida, começando aqui a chorar a Deus por tanta frustração, por todos os problemas, pelo cenário que eu encontrava, a qual eu estava passando. E o Senhor tem um negócio comigo no banheiro, e eu estava debruçado no box do banheiro, chorando de soluçar no colo do Pai. E de repente o Espírito Santo invadiu o banheiro da minha casa. E nas poucas vezes que eu tive a experiência com Deus, eu pude ouvir nitidamente a voz do Senhor. E o Senhor gritando na minha alma, dizendo, Diego, no meio desse cenário de impossibilidade, no meio desse cenário de frustração, será que você ainda acredita na mão que tudo pode fazer? Será que você ainda acredita na mão que tudo pode operar? O Senhor está dizendo nessa noite o que o Isaías disse em sua palavra, porque Isaías vai dizer que antes que houvesse dia, o Senhor já era Deus, e não há ninguém que possa fazer escapar da sua mão. O Senhor está dizendo nessa noite, o cenário é de choro, mas Ezequiel, no meio do vale você está na minha mão. O cenário é de dor, mas o Senhor está dizendo, Ezequiel, no meio do vale você está na minha mão. O cenário é de frustração, mas o Senhor está dizendo, Ezequiel, no meio do vale você está na minha mão. Enquanto não estiver na minha mão, eu estou no controle. Enquanto estiver na minha mão, eu dou jeito, eu opero. O Senhor está dizendo nessa noite para Ezequiel, tu está no vale, mas tu está na minha mão. Tu está no vale, mas tu está na minha mão. Papai querido, Deus poderoso e eterno, aleluia.
Aleluia. Santo é teu nome, meu Deus. Aleluia. Papai querido. Deus tremendo e glorioso. O Senhor fala para Ezequiel. Ele disse no versículo 3: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Aí Ezequiel vai responder para o Senhor na parte B do versículo. E Ezequiel vai dizer para o Senhor, na parte B do versículo de número 3. E disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Deus. É como se Ezequiel estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, está na tua mão. Deus. Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor está perguntando agora para Ezequiel no versículo de número 3, dizendo: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Este cenário que você se encontra, poderão viver estes ossos? Aí Ezequiel vai dizer para o Senhor: Senhor, tu o sabes. Era Ezequiel dizendo para o Senhor: está nas tuas mãos. E que o Senhor está dizendo através desse versículo, que no meio deste cenário qual o Senhor tem inserido, exatamente é este o comportamento que nós temos que ter, não somente em teoria, mas também em prática. É entender que este cenário de processo, de dor, é o próprio Senhor que permite nós estarmos. E se o Senhor tem permitido nós estarmos no meio deste cenário, se é a mão do Senhor que tem nos levado a viver esse propósito, esse processo, para nós chegarmos ao propósito a qual Ele tem estabelecido para a nossa vida lá na frente, isso significa que nós não podemos colocar a nossa mão, porque quando nós colocamos a nossa mão, automaticamente o Senhor tira a mão dele. E se o Senhor tira a mão dele no meio do processo a qual Ele tem te inserido, automaticamente atrasa o processo. Nós só ficamos rodando no meio deste vale. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que Ele te permitiu estar no meio desse processo, que Ele permitiu você estar no meio desse vale. Não é para você ficar murmurando, não é para você ficar reclamando, não é para você ficar questionando: eu vou melhorar a revelação. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele tem permitido você estar no meio de um cenário de dor. Não é para você ficar contando o seu problema para alguém que você acha que está do teu lado, mas que na verdade só está multiplicando o seu problema e vai contar para outras pessoas e não vai te ajudar em nada e não vai resolver o teu problema. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu te inseri no meio deste vale, mas a revelação vem no versículo 4, porque o Senhor está dizendo no versículo 4 assim, ó: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz a esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: é para você exercer a tua fé, é para você entender o poder que tem quando você abrir a boca no meio desse cenário. O Senhor está dizendo: abre a tua boca e profetiza no meio desse cenário. Abre a tua boca e profetiza no meio do cenário, porque o Senhor está dizendo que é para o osso seco ouvir a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite que sobre a sua cabeça existe uma promessa, sobre a tua casa existe uma promessa, e Ele está dizendo que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, e Ele vai cumprir. E Ele continua dizendo ainda no versículo de número 5: assim diz quem? Não está dizendo aqui assim diz Buda, não está dizendo assim diz um santo que tem olho mas não vê, que tem boca mas não fala. Mas o versículo 5 está dizendo para Ezequiel profetizar para os ossos: assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová. E o que o Senhor Jeová está mandando dizer para o osso no versículo de número 5? Eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor está dizendo: no meio do cenário do vale, você profetiza, Ele dá vida e coloca o Espírito. No meio do cenário do vale, o seu papel é profetizar, que Ele derrama a vida, que Ele derrama no teu Espírito e Ele dá vida. O Senhor está dizendo nessa noite: eu estou descendo sobre o teu casamento, eu estou derramando do meu Espírito e eu vou dar vida. O Senhor está dizendo nessa noite: profetiza. Isso aqui é profecia, meu irmão. Isso aqui você não encontra no Google, não. Isso aqui é entrega em meio a joelho no chão, é meio entrega lágrimas na madrugada. E o Senhor está dizendo nessa noite: faz o teu papel de profetizar, que eu derramo o meu Espírito sobre a tua casa e eu vou dar vida. Faz o seu papel de buscar dentro do quarto, que eu derramo
do meu Espírito sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua casa. Eu dou vida, eu dou vida, eu dou vida. Haverá vida e não haverá morte. Haverá vida e não haverá morte. Haverá vida e não haverá morte. O Senhor está dizendo: eu dou vida, eu dou vida. Ele vai dar vida, Ele vai mudar a história, Ele vai mudar o cenário, Ele vai mostrar que Ele é contigo, Ele vai mostrar que Ele é um Deus que responde oração, Ele vai mostrar que Ele é um Deus que responde propósito. Ele está dizendo: eu vou dar vida, eu vou dar vida, eu vou derramar do meu Espírito, eu vou dar vida, eu vou derramar do meu Espírito, eu vou dar vida. Porque tem alguém que está olhando e está dando risada e está dizendo: teu filho vai morrer na droga. Eu vou deixar o Espírito Santo me conduzir, mas ele está dizendo: eu vou derramar do meu Espírito e eu vou dar vida. Tem alguém que está olhando para a tua casa e está dizendo: a tua filha vai morrer na prostituição, mas o Senhor está dizendo: eu vou derramar do meu Espírito e eu vou dar vida. Tem alguém que está olhando para o teu casamento e está dizendo: já já vai haver divórcio, já já vai acabar, mas o Senhor está dizendo: eu estou chegando aí e eu vou derramar do meu Espírito, eu vou dar vida. Será que você consegue profetizar no meio dessa crise do teu casamento? Qual é a cidade que você vai viajar na lua de mel novamente? Glória! Será que você consegue profetizar nessa noite, no meio desse cenário, a qual tua filha se encontra a sua misericórdia? Ô missionária, será que você consegue profetizar qual vai ser a cor do terno que o teu filho vai estar aqui em cima? Será que você consegue profetizar? Será que você consegue exercer a tua fé nessa noite? Será que você consegue profetizar qual vai ser a cor do vestido que a tua filha vai estar aqui contando testemunho de culto de ação de graça? Ele vai derramar do teu Espírito e vai dar vida. Então somente basta você exercer a tua fé. Como já foi falado aqui em cima, que por onde Jesus passou, Ele operou um milagre. O Senhor está dizendo que é tempo de você chamar a atenção dEle. E o Senhor me abre aqui uma janela falando do cego Bartimeu. Ele fez aquilo que ninguém estava fazendo. Imagina um homem cego no chão no meio daquela multidão. Jesus está saindo de Jericó e de repente ele começa a exercer a tua fé e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor está no meio daquela multidão. O Senhor para e manda chamar a ele. O Senhor está dizendo nessa noite que se você começar a exercer a tua fé, Ele vai parar, Ele vai te olhar e Ele vai mandar a te chamar. Ele vai voltar, fazer aquilo que Ele tem prometido para a tua casa. Então somente basta você exercer a tua fé. Então somente basta você começar a aplicar o que tem sido pregado em cima desse altar. Deus maravilhoso. Vou encerrar. Nós iremos orar nesta noite. Talvez esteja alguém pensando que você vai profetizar hoje, e você vai acordar na segunda-feira pela manhã e o teu milagre vai bater na tua porta. Talvez esteja alguém pensando que você vai profetizar durante essa semana e o teu milagre vai bater na tua porta. Mas o Senhor traz riqueza dentro desse texto, que nós precisamos entender que existem etapas na nossa vida, que existem processos na nossa vida a qual muitos não querem passar. Porque muitas das vezes pessoas chegam nesta casa e recebem a mensagem, recebem a profecia a qual o Senhor liberara para a vida de Ezequiel. Porque Ezequiel está no meio do vale de ossos secos. Ezequiel está contemplando agora aquele cenário, e o Senhor mandara Ezequiel profetizar no meio do cenário. E qual foi a profecia que o Senhor liberou para que ele viesse a profetizar? Assim dizendo o Senhor que haveria vida, que ele derramaria do teu espírito. Aí o Senhor continua dizendo no versículo de número 6, onde o Senhor vai liberar a profecia, a promessa: eu porei nervos sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós,
e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E quantas das vezes nós chegamos dentro dessa casa e recebemos uma profecia, nós saímos felizes, passam os dias, nós murmuramos, porque o Senhor o profeta não era profeta de Deus, o profeta errou a profecia. Mas nós precisamos entender que quando é liberado, existem processos para nós alcançar. E um negócio que chamou muita atenção comigo, porque se Ezequiel profetiza, o Senhor não poderia fazer com que todo aquele povo de Israel levantasse instantaneamente. Mas o Senhor está dizendo que quando Ezequiel profetizasse, ele está dizendo que primeiro haveria nervo, fala de processo, etapa. Segundo, fala que haveria carne. E terceiro, ele colocaria a pele. E por quarto, haveria o seu espírito. É o Senhor dizendo nessa noite que para nós alcançarmos aquilo que Ele tem para a nossa vida, existem etapas, existem processos. Não tem como burlar o processo, não tem como burlar a etapa que Ele tem para a nossa vida. Muitas das vezes você pode até pegar atalho, mas você não vai conseguir chegar àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas o Senhor estava dizendo para Ezequiel que quando ele profetizasse, haveria nervos, haveria carne, haveria pele, e ele colocaria sobre aqueles ossos o seu espírito. E o Senhor está dizendo nessa noite para nós que existem etapas sobre a nossa vida. Se você for ler o texto, Ezequiel tem que profetizar durante 3 vezes. Porque eu quero ler aqui e desenvolva comigo. No versículo de número 6, o Senhor está dizendo: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 7 está dizendo: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aí quando Ezequiel profetiza aquilo que o Senhor haveria de liberado para a sua vida, o que é que vai acontecer? No versículo de número 8, vai acontecer exatamente aquilo que o Senhor haveria falado para a vida de Ezequiel. Aí Ezequiel está dizendo que quando ele termina de profetizar, ele olha que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas porém não havia neles espírito. Aí Ezequiel tem que profetizar a segunda vez. E aí o versículo de número 9, e ele me disse: profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel estava profetizando pela segunda vez. Eu não sei qual é a etapa, eu não sei qual é o processo, eu não sei qual situação você se encontra, mas o Senhor está dizendo nessa noite que assim como Ele liberou a palavra para Ezequiel, que Ele é o Deus que vela pela sua palavra, Ele também liberou para a tua vida. Existe uma promessa sobre a tua casa, existe uma promessa sobre a sua família, existe uma promessa a qual o Senhor tem colocado, inserido sobre a sua vida. Mas para que você venha ser alcançado com essa promessa, depende de você perseverar nas etapas, depende de você perseverar nos processos a qual o Senhor tem inserido, depende de você continuar profetizando, orando, clamando em obediência, para que você seja alcançado com tudo aquilo que o Senhor tem liberado, quer liberar para a tua casa e para a tua família. Se coloque de pé. Deus santo e poderoso, Eu encerro aqui. glorificado é o teu nome, Jesus. Saia com essa palavra daqui, meus irmãos. Pega essa palavra e guarde na tábua do teu coração. Essa palavra que o Senhor confiou no meu espírito. Essa palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração nessa noite. Esse manual, essa direção que vem do céu para a nossa vida. Ezequiel está profetizando no versículo de número 10, porque já havia crescido nervos, pele e carne, mas não havia o espírito. Aí Ezequiel profetiza para ele a segunda vez, e ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam.
e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aí o versículo de número 10 está dizendo que Ezequiel profetiza pela segunda vez. E quando Ezequiel profetiza, como o Senhor havia dado a ordem a ele, então entrou neles e viveram, e se fizeram em pé um grande exército em extremo. O Senhor está dizendo nessa noite que se você continuar profetizando, tudo aquilo que está perdido aos teus olhos, tudo aquilo que para você não tem mais solução, não tem mais jeito, o Senhor está dizendo que a tua casa se tornará, se você perseverar em profetizar e continuar buscando pela tua família, a sua casa se tornará como um exército. Exército fala de unidade, exército fala de força, exército fala de estar buscando o mesmo objetivo contra um só adversário, exército fala de estar marchando em uma mesma direção. O que o Senhor está dizendo nessa noite, que vai haver concordância lá dentro da tua casa. O que o Senhor está dizendo nessa noite, que haverá a unidade sobre o Espírito Santo lá dentro da tua casa. Recebe isso aqui, meu irmão, porque é o Senhor que me usa nesse altar. Abre o teu coração para receber aquilo que o Senhor está revelando ao meu espírito para o teu coração. O Senhor está dizendo nessa noite, se você continuar perseverando em meio às etapas que Ele tem te inserido no meio desse processo, Ele está dizendo que haverá um grande exército extremo. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer na estrutura do teu casamento, não vai ter como o capeta destruir. O Senhor está dizendo o que Ele vai fazer na estrutura sobre a vida do teu filho. Ele vai se levantar como um exército extremo, Ele vai se levantar como um soldado para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Assim você continue profetizando, que você continue exercendo a tua fé da porta para fora, que você continue pegando a instrução que tem saído em cima desse altar e colocado em prática da porta para fora. Porque eu preciso te dizer nessa noite, debaixo da direção do Espírito, que não tem como você alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida se você viver uma vida relaxadamente da porta para fora. O que garante você ser alcançado com aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida não depende somente de você vir marcar esse banco, assentado nesse banco, mas o que garante o Senhor liberar sobre a tua vida tudo aquilo que Ele já tem prometido para a tua casa, é você chegar dentro dessa casa e exercer o que está sendo liberado dentro dessa casa. É você colocar em prática, entender que existem processos sobre a tua vida, que existem etapas que se for necessário nós se esforçarmos. E como que é que nós temos que se esforçar no meio de um cenário? É continuar profetizando, é continuar fazendo o que o próprio Jesus nos disse quando Ele diz em Mateus 6, entrar dentro do nosso quarto e orar ao nosso Pai secreto. Nós precisamos voltar à oração, nós precisamos voltar à prática da oração e do jejum, nós precisamos voltar a nos consagrar, nós precisamos, paz, estar na brecha pela nossa casa, estar na brecha pela nossa família. Ezequiel consegue ver aquele grande exército que agora, no versículo 1, o Senhor insere ele num vale de ossos secos. E aquele vale de ossos secos, sem vida, sequíssimos, que representa a tua casa nessa noite, que representa alguém que talvez não foi mencionado aqui através de mim, que talvez eu não disse, mas tem área da sua vida que também precisa ser alcançada, que representa esse vale de ossos secos. Mas o Senhor está dizendo, independente se não foi mencionado aqui, Ele está dizendo que Ele vai alcançar todas as áreas que está seca sobre a tua vida, que Ele vai alcançar todas as áreas que precisa ser alcançada na tua vida. Ele está dizendo, Ele leva Ezequiel no meio desse vale de ossos secos, e agora Ele instrui Ezequiel, porque o Senhor não permite você estar no meio de um processo sem Ele te dar a direção do que você tem que fazer. E o Senhor está dizendo, no meio do processo é que Ele te inseriu, não é para ficar murmurando, eu já disse, não é para ficar reclamando. Observe o texto no versículo de número 1, que o Senhor leva em Ezequiel em espírito, e o que o Senhor está dizendo, que no meio desse cenário é espiritual, e coisa espiritual não tem como tratar com o braço, não tem como tratar de forma carnal, mas o que é espiritual tem que tratar de forma espiritual. E o Senhor deu a direção para nós dessa noite. Nós precisamos continuar passando etapa, orando, jejuando, clamando, consagrando, vivendo uma vida em espírito e verdade, para que Ele comece a liberar tudo aquilo que Ele tem para a tua casa e para a tua família. Olha, papai querido, glorioso. Ezequiel profetiza pela terceira vez. Deus.
10, ele profetiza para que o Espírito entre neles. Ele está dizendo que o Espírito entrou neles e viveram e se puseram um grande exército em extremo. Aí no versículo 11 o Senhor está dizendo para Ezequiel, eu encerro aqui: então me disse o filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O Senhor estava se tratando da casa de Israel. E na onde que é que eles estavam? Na Babilônia. O que é que o Senhor está dizendo nessa noite? Que tem pessoas que estão na tua casa, que estão na Babilônia, que estão no pecado, que estão na mão de Nabucodonosor, que representa Satanás. E depende de você ele ser alcançado do livramento. Você precisa parar de ficar reclamando, murmurando dentro da tua casa, e você precisa estar na brecha, porque o diabo não está brincando para matar o teu filho. O diabo não está brincando para arrebentar com o teu casamento. E o Senhor está dizendo aqui, portanto profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei a sepultura e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel. O Senhor está dizendo que é noite de voltar a profetizar, que Ele está arrancando coisas que estavam na mão de Satanás e Ele está trazendo a terra de Israel. O Senhor está dizendo: volta a profetizar nessa noite, que eu vou começar a liberar aquilo que eu prometi para a tua casa. Volta a profetizar nessa noite, que eu estou arrancando aquilo que está na mão de Satanás e eu vou começar a liberar tudo aquilo que eu prometi para a tua vida. Eles voltarem para a terra de Israel. É o Senhor dizendo nessa noite que Ele vai começar a cumprir com a promessa que Ele tem prometido para a tua casa. Mas se faz necessário nós tratarmos o que é espiritual de forma espiritual, se faz necessário nas etapas e no processo que o Senhor tem para a nossa vida, nós tratarmos em profetizar, em buscar, em clamar. Nós vamos orar nesta noite, porque eu venho como profeta. Eu não vim passear, não vim brincar. Eu sei a responsabilidade e o preço que nós pagamos antes e depois da retaliação que vem sobre a nossa vida. E quando eu estava orando, pastor, o Senhor falou no meu espírito fortemente: levanta um clamor para profetizar nesta noite. E o Senhor falou nitidamente comigo que no meio desse cenário, desses ossos secos, o texto está dizendo que quando Ezequiel volta a profetiza, o texto vai dizer que houve um grande ruído e houve um reboliço. E o Senhor está dizendo: não se assuste se você começar a profetizar e haver um grande ruído. É a voz de Satanás que vai começar a sair do meio dos ossos. O Senhor está dizendo nessa noite, eu venho como responsabilidade em te dizer que quando você voltar a profetizar, vai começar a sair o que está em oculto, escondido no meio desses ossos. O Senhor está dizendo nessa noite que é espiritual, e Ele está dizendo: o teu casamento é noite de voltar a profetizar, que vai começar a ser quebrado uma cumba que está no meio dos ossos. É noite de voltar a profetizar, porque Ele está dizendo que vai começar a ser quebrado ofertas que têm sido oferecido para a tua casa. O Senhor está dizendo: é noite de profetizar. E eu peço para você, carinhosamente, que você se ajunte à tua família, que nós vamos clamar, nós vamos voltar a profetizar nessa noite, nós vamos voltar a exercer a nossa fé, nós vamos voltar a colocar em prática aquilo que o Senhor tem determinado, porque é noite que o Senhor quer liberar algo para a tua vida, é noite que o Senhor quer destravar algo sobre a tua casa, é noite que o Senhor está entrando com livramento com alguém que nem está aqui dentro da tua casa, mas a tua voz que vai clamar nessa noite está alcançando alguém da tua casa lá fora. Talvez você não sabe nem